Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o item 108. O nosso irmão João vai fazer a leitura, vai comandar o estudo da noite de hoje. E convido também que faça a nossa prece de abertura. Então, Flávio, boa noite também. Não dê boa noite para o Flávio. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de poder aprender os ensinos do nosso Mestre e Irmão Jesus, que nós possamos compreender tudo aquilo que ele veio nos ensinar e tentar pôr em prática para uma vida melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela, então. Alô? Pode falar. Bom, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 108, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Quem falou isso foi Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. O versículo 8, capítulo 18 e 8. Capítulo 18, versículo 8. Isso. Então, isso aí esse trechinho de Mateus é a própria reencarnação. É a explicação da reencarnação, pura e simples, né? Por quê? Qual é a função da reencarnação? É a gente aprender, passar pelas nossas provações, pelas nossas dificuldades e procurar progredir, né? Evoluir. Alguém quer completar ou vamos seguir? Esse item está dentro daqueles itens da estranha moral do Cristo, né? Que, se você interpreta ao pé da letra, realmente é muito estranho, né? Que alguém vai arrancar o próprio pé, o olho vai ficar aleijado assim, né? Mas a gente vai ver que isso é exatamente... A gente pode interpretar esse trecho tanto literal, só que, logicamente, levando em conta que esses incidentes ocorrem entre uma encarnação e outra, né? E não que você mesmo arranque depois de encarnado, e também de uma forma mais alegórica, né? Levando em conta também todo e qualquer outro bem precioso que a gente tem e que muitas vezes é melhor abrir mão do que fazer mau uso, né, desses itens. Né? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais profundidade. Isso, no decorrer do texto vai se falar de novo, ele vai explicar direitinho o porquê do coxo, sem pé, sem mão, essas coisas. Tem um dog aí latindo. Bom, eu vou até expressiva, tá, Vitor? Expressiva? Isso. Então, vamos lá. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento, do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. Ou seja,
são as provas e as expiações, né? Porque unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, que é o sofrimento e o destino. As questões do ser, para ele poder se evoluir, para chegar, ele nasceu simples e ignorante, ele vai evoluindo a cada encarnação, reencarnação. Tem um sofrimento que ele, geralmente o homem procura o sofrimento, né? Porque se faz mal a um, depois ele vem para a correção daquele sofrimento que ele veio a causar. Alguém quer completar mais alguma coisa? Deu para entender ou ficou vago? Não, é perfeito. Eu até sempre digo que um dos grandes motivos de eu ter me tornado espírita foi graças à reencarnação. O conceito de reencarnação, para mim, é o ponto focal, né, de quando eu conheci o espiritismo e que traz uma compreensão, né, para as dores, para os sofrimentos, para as indiferenças, para as indiferenças não, para as diferenças, na verdade, né, pessoas que nascem em situações tão diferentes, países diferentes, em regiões, né, mais primitivas, menos primitivas. Então, as questões que são até as mais que esse trecho do Evangelho é mais relevante, que seriam as questões das doenças, principalmente aquelas de nascença, né? Então, tudo aquilo que quando você não conhece a reencarnação, quando você não estuda essa possibilidade, você realmente fica com a fé abalada, né? Porque você acaba tendo que acreditar numa fé muito irracional, onde Deus é que sabe, você tem que aceitar e pronto, e não precisa ter lógica, não precisa ter razão, e realmente a gente acaba, né? Eu estava realmente numa situação de já não acreditar mais em nada, né? Até que realmente vem a reencarnação e traz a luz, né? Traz a lógica, traz um racional para todas essas diferenças, né? Realmente muito importante. Mais alguém quer comentar? Vamos em frente, Ju. É o conviver com a imperfeição, né? E saber o quanto a imperfeição nos ajuda quando a gente tem consciência dela e de quanto ela é útil. E aí o espiritismo se torna, eu acho, uma maneira de você ter mais paz também. Porque se você não entende as suas imperfeições, por que um é branco, outro é preto, outro é rico, outro é pobre, você não entende, você fica revoltado, né? E quando você compreende, já vem uma serenidade maior. Não vou dizer que você vai ficar feliz da vida, não é isso que eu estou falando, também não é por aí. Mas você tem uma outra maneira de lidar com a coisa e de não naufragar numa depressão violenta por causa daquilo, né? Tem uma saída, né? Perfeito. Ocorre uma aceitação, né, de todas as diferenças que existem. A aceitação e a resignação, né? A doutrina vem nos confortar e nos mostrar que não é só isso, né? Que existem outras coisas, outras oportunidades, em outras vidas. Isso mesmo. Vamos em frente. São duas linhazinhas só, né? Mas é interessante. É indispensável considerar que o mestre se dirija a uma sociedade estagnada, quase morta. Dirigia. Aí eu entendi aí dessa sociedade estagnada, quase morta, né? Que ele se dirigia. As pessoas, né, de moral assim mais baixa, né? Ainda mais hoje em dia já tem, que dirá naquela época que ele veio para ensinar as pessoas. Nossa. Né?
Para sacudir, né? Ele veio exatamente para fazer a gente se mexer, né? Sair do lugar. Estava tudo muito estacionado, tava tudo, as pessoas estavam muito conformadas com aquela situação de poder, né? Da religião na época, e Jesus veio para chacoalhar. E em especial por essas pessoas, né? Porque essa frase, como a Doroteia e a Ana Cláudia falaram, traz muito alento para quem está passando por esse tipo de provação tão difícil, né? Então, também veio trazer muita resignação, muita força para essas pessoas nessa situação tão difícil. Você descobrir que os problemas que você passa são para ajudar você, faz com que você fique até mais tranquilo quando alguém não tem aquele problema que você tem, né? Você já vê de outra maneira, né? Já não se sente por baixo, é isso que eu estou tentando dizer. Sim, sim. Porque o sofrimento, se a gente mergulhar e entender, ele é dinâmico, é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Ele é para abrir uma nova perspectiva. Então, se você consegue entender isso assim, você não fica revoltado que você tem uma doença, o outro não tem, que você não tem dinheiro, o outro tem, você já não fica numa revolta intensa, né? Quando eu vejo aqui também, João, que quando ele fala que uma sociedade estagnada quase morre, é a falta também do conhecimento da vida espiritual, que ainda não é. Eles não tinham, né? Essa vivência que nós temos hoje, né? Não. Então, assim, Exatamente. o que eu entendo aqui é isso, né? Essa sociedade estagnada, é porque não tinha ainda o conhecimento, né? Vamos dizer assim, a ignorância do saber mesmo, né? Do compreender, né? O mundo não tinha essa vivência espiritual, né? Não tinha esse cuidado com nossa vida espiritual. Ele veio na época certa, né? Porque era assim, Sempre certo, né, João? o poder que certos homens tinham sobre outros, né? Estava demais. Então, acho que se ele demorasse mais um pouquinho, cada vez ia piorar mais e mais. O domínio do Império Romano estava assim, fora do comum, né? Eles estavam dominando tudo e escravizando todo mundo. E Jesus veio para dar uma travada nessa... Colocar as coisas em ordem. Fora aqueles também que eram os escravizados, também que ajudavam quem escravizava, né? Porque a ganância, o poder, né? Vamos dizer assim, sobre o próprio povo, né? Então, uns ainda ajudavam a maltratar o próprio povo. A situação moral do homem estava muito ruim naquela época. Se ele não viesse, ia aumentar a maldade, né? Ia ficar cada vez mais pior, né? E ainda tem tanta... Meu Deus, como tem. Pois é. Se hoje a gente acha que tem, imagina naquela época que botava as pessoas no alto assim, tacava fogo, botava na cruz e pregava. Horrível. Se você, se você pensar de Moisés até Jesus, a sociedade não tinha evoluído tanto, né? Assim, se você pensar daquele tempo lá do Império Egípcio, a forma com que as pessoas viviam na época do Império Egípcio de Moisés para a época de Jesus, a evolução foi muito pequena. Ainda estava muito... Você vê que demorou muito, né? Passou-se muitos 1000 anos e meio que estava quase igual, tinha evoluído muito pouco. Mas agora, quando você pega de Jesus para cá, né? 2000 anos para cá, mudou da água para o vinho, né? A sociedade, a forma da gente se relacionar e tudo. Então, você vê que realmente o exemplo de Jesus foi uma catapulta na nossa evolução, né? Acelerando o processo de evolução da Terra. Né? Esse exemplo de Jesus aí clara muito bem a nossa condição evolutiva, né?
você vê, nós estávamos lá atrás, né? Bem antes de tacar a pedra na cruz, nós estávamos lá. E quando nós morremos, nós fomos para o mundo espiritual. E ali começou um aprendizado, né? No mundo espiritual, já que a gente esquece, né? Não basta só esse aprendizado material, né? O aprendizado no mundo espiritual também. Aí a gente começou a aprender lá alguma coisa, né? Que, né, a gente começou a desacreditar nos vários deuses, né? Porque a gente acreditava nos vários deuses, né? Por isso que o povo judeu foi um povo escolhido, porque ele já tinha conhecimento de um Deus só. Ele talvez não tivesse o entendimento, né, da concepção de que representaria esse um Deus, mas ele foi escolhido por ser ele já o pioneiro de um Deus, acreditar em um Deus, porque os outros povos eram politeístas. E nós éramos politeístas. Então, quando a gente morria, a gente voltava para o mundo espiritual e ali a gente aprendia alguma coisa. E retornava para a Terra, né? E ia aprendendo e retornava nesse processo de reencarnação e encarnação. Até como o Vitor falou, foi um salto, né? Depois da vinda de Jesus, porque ele veio e colocou o que realmente a humanidade precisava escutar, precisava saber. E nós estávamos lá. E depois nós morremos e fomos para o mundo espiritual, mas já fomos com conhecimento. Já fomos com uma sementinha lá no mundo espiritual, a gente desenvolveu, a gente aprendeu e hoje somos o que somos, né? Devido a essa situação todinha de aprendizado, de conhecimento, de aceitação, resignação. E a doutrina hoje, falando atualmente, nos trouxe essa condição de nós abrirmos mais o leque de conhecimento, de entendermos, né, as coisas, como a Doroteia falou, em relação a como a nossa vida se porta, porque as pessoas sofrem, porque as pessoas riem, porque as pessoas têm doença, porque uns são ricos, outros são pobres, né? Essas variedades que a vida nos oferece. Então, o nosso entendimento nessa índa e vida, no espiritual encarnado, né? Tempo de Moisés, né? Antes de Moisés, nós estávamos lá, em algum lugar nós estávamos aí, ó, vagando pelo esse universo, e até chegarmos aonde nós estamos. Então, até pelo nosso processo evolutivo, também foi o processo de transformação do planeta, da humanidade. E hoje, graças a Deus, apesar de ter muita reticência, né? Muito obstáculo, muita descrença ainda, né? Não aceitação da reencarnação, hoje você vê que o leque, a condição da reencarnação já é hoje comprovada pela medicina, comprovada pela ciência, em alguns aspectos, não por todos os cientistas e não por todos os médicos. Existem terapias espirituais provenientes da reencarnação, de regressão de memória, né? E por aí vai. Então, a gente vê como as coisas cresceram e descortinaram, né? E as coisas vão ser descortinadas, né? Tudo vai ter seu tempo, né? Então, a gente tem que dar o tempo. Olha quanto a nós estamos brigando até já chegarmos hoje aqui, fazendo o Zoom com esse pequeno, né, mínimo esclarecimento. E altamente foi benéfico para a gente. Vamos lá, Sr. João. Vamos lá. Agora eu vou até paralítico. Eu vou lendo aí. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Isso aí, basicamente, foi o que a gente estava falando também, né? Que é aquela moral baixa, né? Das pessoas daquela época, que não aceitavam, falavam até, alguns até falavam da lei de Deus, mas ao bel prazer deles, né? O que beneficiava eles, não o que é na verdade. Aí Jesus veio para dar aquela chacoalhada, aquela sacudida em todo mundo, para mostrar que as leis de Deus não era para você usar em seu benefício próprio.
ainda muito ligados na matéria, né? Tudo Pois eles é. viam as coisas de Deus, mas só pensando naquela vida, daquela vida que estavam vivendo. Eles adaptavam, vamos dizer, na parte material somente. Sim, inclusive os religiosos. É, Mesmo a religião da época ainda era muito terra a terra, né? exatamente. As leis de Infelizmente, Deus, né? Desde que Moisés a criou, né? Os 10 mandamentos, as leis de Deus são imutáveis. Mas ainda tem correntes religiosas, ideologias religiosas que querem mudar essa lei, né? Flexibilizar a lei. Como é que você vai flexibilizar uma lei que é imutável? E ainda mais que veio de Deus, né? Através lá dos 10 mandamentos. Como é que se consegue flexibilizar uma verdade? Como é que você consegue flexibilizar alguma coisa? Só pode ser para benefício próprio, né? Para situações escusas, né? Situações que mais tarde vai se ganhar alguma vantagem. Flexibilizar a verdade é uma só. As leis de Deus são imutáveis, são inflexíveis, não mudam nunca. Desde que mundo é mundo, as leis são as mesmas, isso nunca vai mudar. É a lei de Deus. Então não tem como flexibilizar nada. A lei não muda, mas muda a capacidade do homem de perceber, né? De interpretar, porque existe aqueles que interpretam de má índole, né? Com a intenção realmente de fazer o mal, mas também existe a nossa incapacidade, inclusive de nós aqui, né? Mesmo aqui na nossa melhor das intenções e com todo o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, mas com certeza tem um monte de coisas ainda dentro do Evangelho que a gente não é capaz de enxergar pelo nosso nível moral, pelo nosso nível intelectual. Com certeza, sei lá, daqui a mais de 1000 anos, né? Deus é que sabe, sei lá, vai ter uma nova revelação dos espíritos, onde, né, alguém como Kardec, ou quem sabe o próprio Kardec, reencarnado no futuro, vai trazer uma nova obra que vai interpretar novamente ali certos pontos e a gente vai... E, caramba, realmente eu não tinha percebido isso, né? Não tinha visto isso, porque realmente o nosso intelecto hoje não é capaz ainda de entender e compreender todas as leis de Deus, né? A gente já evoluímos bastante, mas ainda não temos essa capacidade de compreender na totalidade. Então, vamos continuar ainda cometendo alguns equívocos. Mas, lógico que o mais triste são aqueles que já possuem alguma capacidade e usam para o mal, né? Interpretam já realmente com a má intenção de fazer uma má interpretação de forma consciente, né? Realmente muito triste. E já naquela época do Cristo existiam os dois tipos, né? Existiam religiosos ali da lei judaica que não necessariamente tinham má intenção, era realmente a interpretação da época, né? Aquele conhecimento que estava sendo passado já há séculos e séculos de geração para geração. E Paulo, né? Paulo de Tarso foi um exemplo de que chegou a ser perseguidor dos cristãos, mas quando ele viu a verdade, né, quando ele foi capaz de enxergar a verdade, ele se arrepende na hora e muda a direção. Mas isso mostra que ele cometia aquela maldade toda antes por equívoco, né, por realmente ignorância, e não por ser uma maldade pela maldade. Era uma ignorância, uma incapacidade de perceber o erro que estava sendo cometido da parte dele, né, pela má interpretação daquilo que foi passado, foi trazido até ele. Ele fazia achando que aquilo era certo, né? Ele é, vamos dizer assim, uma pessoa justa, né? Sempre foi justo, e achava que o que ele estava fazendo era certo, era o que tinha que ser feito, né? Era a lei divina, né? Para ele estava cumprindo as leis. Exatamente. Isso aí. Hoje o Espiritismo nos clareia de uma forma que a gente já começa a buscar no Evangelho uma desmaterialização das palavras. Hoje a gente já começa a encaminhar para o lado espiritual daquela frase, daquela mensagem, daquela ideia que foi colocada, né, por todos os evangelistas, né, e outros que ajudaram a fazer
os evangelhos, né? Então, a gente hoje já tem, através da doutrina, dos palestrantes, né? Das aulas, né? Das orientações, informações, a gente já começou, nós já começamos a passar o entendimento mais para o lado espiritual, porque a gente até então a gente estava levando, né, no ferro e fogo, né, como aquelas frases lá do Evangelho, odiar o pai, odiar a mãe, né, que já foi colocado. Não é. Hoje a gente já começa a entender que não é bem assim, além das traduções, interpretações e tudo, a gente já começa hoje, o Espiritismo nos dá essa condição de espiritualizar as frases, de levar para o lado espiritual a informação e realmente o conteúdo. Isso é muito bacana. Isso. E aos pouquinhos a gente vai se desmaterializando, devagarzinho a gente vai. Né? Que na medida que você troca a coisa material por uma vivência espiritual, você já está trabalhando com isso. Né? Com a desmaterialização que a gente tem que conseguir em muitas encarnações, mas que a gente vai devagarzinho. Devagar. Não é? É isso aí. Vamos lá, seu João. Vamos lá, seu Vitor. Agora eu vou continuar. Parágrafo que parou no meio. Isso. Vamos lá. A expressão melhor-te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Essa aí, eu acho que é a vida espiritual, né? Você tem que... Como assim? Você tem que entender a evolução que o espírito vai passar, né? O aprendizado que ele vai ter, tudo que ele vai viver, tudo que vai ficar guardado em cada existência, ele vai acumulando. É melhor entrar na vida, a expressão, que é a solução fundamental. Eu entendi isso. Eu achei essa parte interessante que ele fala assim, né, que tipo, as pessoas ali não eram pessoas vivas, né, não eram humanos ali que estavam ouvindo, então, tipo, por que ele estava falando de melhor entrar na vida se aquelas pessoas já estavam vivas, já tinham nascido, né, tipo assim, eu entendi porque a vida não é aqui, não é? A vida é lá. A vida é exatamente. Jesus estava mostrando ali que a vida, exatamente, ela é contínua, ela não acaba nessa vida e você depois reencarna de novo. Então, tipo, ele estava exatamente falando da reencarnação, de que outras oportunidades viriam da gente, dessas pessoas ali que estavam ouvindo ele, de reentrar na vida novamente. E várias vezes, né? Vamos reentrar na vida. Tanto daqui para lá, quanto de lá para cá, né? E era nesse sentido, porque senão não fazia sentido, né? Por que ele estaria falando com aquelas pessoas sobre melhor, né? De que é melhor entrar na vida sem a perna, sem o olho, se isso for um motivo de problemas, né? Para pessoas que já estavam vivas, que já estavam encarnadas, e que se não existisse reencarnação, não haveria novamente essa oportunidade, né? Então, para que ele se referiria com essas palavras se a reencarnação não existisse, né? Não faz sentido. Não faz. Uhum. Se não existisse a reencarnação, seria uma coisa absurda, né? Por que um vem sem perna, o outro vem doente mental, o outro vem rico, o outro vem pobre, um vem com saúde exagerada, o outro vem completamente debilitado. Seria uma coisa absurda, né? Não faz sentido nenhum. Fica aquela fé cega, né? Que é o que geralmente a gente escuta nas outras religiões. É o mistério de Deus, né? Deus é que sabe. Porque Deus quer. Aí nós não teríamos Deus bom e justo, né, Vitor? Oi?
nós cremos um Deus bom e justo, Exatamente. não poderia ser. Foge à razão, né? Foge, a gente fica realmente sem lógica, assim. E eu gosto sempre de lembrar quando a gente fala isso, porque às vezes, principalmente quem não conhece o Espiritismo, e às vezes escuta isso, interpreta de uma forma equivocada. A pessoa fala assim, então quer dizer que quem nasceu com um problema é porque é pecador da vida passada, tipo assim, então eu que nasci todo inteirinho sou legal, né? Sou bonzinho, mereci nascer perfeito porque eu não fiz nada de errado na vida passada. Aí eu sempre gosto de levantar essa lebre porque é uma interpretação comum de quem não conhece o Espiritismo, e não é bem isso, não. Na verdade, muitas vezes é o contrário. As pessoas que nascem com certos problemas graves é porque elas já estão num nível tão evoluído que elas pedem para que as provações mais duras, aquelas mais graves, das dívidas maiores, sejam aplicadas, porque elas já estão preparadas para suportar aquela provação. E quando você, na verdade, que está nascendo todo perfeitinho, muitas vezes, né, lembrando que nada é uma regra absoluta, mas para a gente não confundir, né, muitas vezes também quem nasce todo perfeitinho, na verdade, é porque Deus está sendo misericordioso e está te dando a oportunidade de passar por algumas provas ainda mais leves, para você ir se fortalecendo, para depois, sim, quando você estiver moralmente mais forte, poder passar pelas provações mais fortes, né, e pagar as dívidas maiores, né? Então, eu sempre gosto de levantar esse ponto para não gerar essa confusão de que como se, né, quem tem problemas, quem nasce com problemas é pior do que quem nasce perfeito, né? E não é bem assim, não. Então, vamos em frente. Reencarnação não é só pagar, né? É o que você está falando, não é só você, porque eu estou assim, porque eu fiz alguma coisa errada. Às vezes é o contrário, né? Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa vem até com uma deficiência para poder uma doença, vamos dizer, uma doença crônica, né, que acontece, aquelas que não têm cura, às vezes até pede para isso, para poder fazer, tipo assim, caminhar mais rápido, a passos largos, se superar mais rápido, para poder adiantar o seu processo, mas não que ela, estou devendo. Servir de exemplo, né? Todo mundo está, né? Devendo todo mundo está, senão a gente não estaria nesse planeta. Está todo mundo equivocado aqui, todo mundo em erro, todo mundo aprendendo. Mas não é assim. Isso aí é muito um conceito meio mosaico, né? Da lei mosaica, né? Bateu, levou, matou, também morre da mesma forma, essas coisas, mas não é bem assim, né? Como a gente fala que a doutrina não é engessada, ela tem a flexibilidade, né? Então temos que ter uma mente bem mais aberta com relação às questões de reencarnação, não é? Vamos continuar no segundo tempo. Vai bater isso. A sala vai fechar, então eu vou fechar logo ela aqui e a gente abre novamente para continuar. Ok. Tá, Jorge.